Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui hoje no canal, falar um pouquinho sobre o HSML11, né? O fundo da HSI Malls. Entender um pouquinho mais sobre as vertentes dele, como que está o endividamento, está preocupante, está mais aliviado. Isso é bem importante para esse fundo e falar um pouco mais sobre a característica das locações, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais. Bem importante aqui o fundo para a gente poder sintetizar alguns pontos, tá bom? Vamos lá então, começando sempre pelo objetivo e a política do fundo, né? Então, o fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital. Então, ele também, além dela fazer a alocação, caso seja interessante para o fundo ele fazer a venda de da sua participação de shopping, ele vai fazer para ter o ganho de capital também dentro do ativo, tá bom? Isso é bem importante frisar. Ele vai ter essa gestão mais ativa, dizer assim, tá? Então vai investir em shopping center, tá? Por meio de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração de direito de superfície ou alienação. Beleza? Então, basicamente, esse é o objetivo do fundo, explorar atividade financeira dentro do shopping center. Beleza, pessoal? Entender um pouquinho mais, então, aqui sobre quais são os ativos que tem na carteira. Então, a gente está composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos dentro da carteira. Bem importante dizer isso. Até para a gente poder entender também essa questão de participação que tem cada um deles. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor o portfólio. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, que hoje ele tem 100% de participação no Shopping Pátio Maceió, 100% no Tucuruvi, 100% no Shopping Uberaba. Ele tem 97% de participação no Via Verde. Então, todas as participações que ele tem é acima de 51%, totalizando 82% aqui na participação total. Beleza? Área bruta locável, 194 mil metros quadrados, um fundo com bastante área bruta locável, bem bacana também. Ocupação de 95,5%, tá bom, pessoal? E também vocês podem ver que são shoppings aqui, ó, abertura, novembro de 2009, 2010, 2005. São ativos, né, em shopping centers que já são mais consolidados. Não são aqueles shoppings nos quais ainda há uma questão de dúvida ali neles, tá bom? Então, a questão da área de alocação do fundo, né? Então, a gente vai ver em São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado da Bahia e também Alagoas, tá bom? Além aqui do estado do Acre, beleza? Então, são pontos diferentes de locação, isso é bem legal, porque você traz diversificação para o portfólio, sem essa necessidade de concentrar tudo, por exemplo, na região sudeste, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui em alguns pontos da composição de receita do fundo, tá? Então, a gente vai ver aqui que hoje, né, o aluguel mínimo aqui é 65% da receita. A questão também do aluguel percentual, né, o aluguel complementar é 4% da receita, né? A questão dos shoppings e a mídia, né, é 12% da receita e estacionamento 19% da receita, tá bom? Então, tem uma receita bem preponderante ali nesses ativos. Outra coisa legal também é a gente olhar que hoje 66% da receita, o tipo de loja, são lojas âncoras, né? São aquelas lojas que têm maior volume dentro do shopping. E também são lojas grandes, acima de 500 metros quadrados ali. 9% é mega lojas e 25% lojas satélites. A gente vai ver o percentual de composição de venda também em cada shopping, né? A gente vai ver aqui 7%, 14%. Então, hoje, ele é bem espalhado, se você for ver, é 25% dentro de um shopping, 18% dentro do outro, 18% dentro do outro também. Então, ele tem essa diversificação de maneira mais intensa, e, ao mesmo tempo, o fundo ainda consegue explorar essas regiões de maneira muito bacana também. Composição também aqui da receita total, tá bom? Beleza. Ok, então a gente vai entrar aqui para a parte de taxa de ocupação. A gente vai ver, pessoal, que lá em dezembro de 22 estava 95,8%, agora em outubro de 23, 95,5%. Vacância de 4,5%. Quando a gente vai ver aqui, né, em julho de 2023, a gente vê que chegou a 94% de ocupação, né, abrindo uma vacância de 6%, diminuiu 1,5% da vacância. Tá bem ok, bem saudável, não tem tanto esse risco de estar uma vacância grande, entre outros aspectos. Acho que é um ponto super positivo ali do fundo, tá bom? Outro ponto bacana também é o seguinte, a gente entender a inadimplência líquida total,
e o desconto que ele está efetuando para poder para que ocorram esses pagamentos da vacância. Então a gente vai ver que na linha mais clara, né, 0,9% de desconto, então não é um fundo que fica aplicando muito desconto para poder honrar com os recebíveis, né, então isso é bem importante, porque basicamente a gente não está vendo um fundo dando desconto para receber e abrindo mão de suas receitas. A gente vê que a inadimplência total, ela estava bem baixa, né? E aí depois ela subiu para 5,6% aqui no mês de setembro, e outubro já veio para 2,2%. Então é acompanhar essa questão e esse controle de como que está a inadimplência, para basicamente não deixar isso perdurar no fundo, até porque, entrando agora no outro ponto, que é o endividamento, é onde que eu vejo a maior preocupação do fundo, e se aumenta a inadimplência e ao mesmo tempo aumenta a vacância, aí gera uma preocupação muito grande para quem está alocado. Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos aos pontos. Hoje o fundo tem um total de crédito tomado de 930 milhões. Um valor bem expressivo, sabe? Está falando de quase R$ 1 bilhão em dívida. Hoje, pessoal, como é que tá? 59% está em IPCA, IPCA mais 7,14 na taxa média, e CDI mais 2,64, 41% dessa tomagem de crédito. Pode ver aqui, pessoal, que o prazo de vencimento ele é bem longo, é 2036, 33, 33. Só tem um que é em 25, o restante tudo lá em 2030 e poucos. E esse um de 2025 são 56 milhões, é um dos menores. Qual que é o problema, pessoal, que eu enxergo nisso tudo, tá? Acontece. Quando a gente vai olhar, olha a composição da carteira do fundo. O fundo, ele tem um valor patrimonial de 240, desculpa, 2 bilhões e 400 quase. Quando você vai abater aqui a securitização, né, que são esses valores devidos, aí o fundo vai para um patrimônio líquido de 1,5 bilhão. É uma queda muito acentuada. O fundo hoje ele está tomado praticamente em 40% do seu patrimônio em endividamento. É muito alto, entendeu? É muito alto, é muito expressivo isso. E o que acontece, pessoal? Eu vou entrar agora no ponto aqui da receita e aí exatamente eu vou linkando tudo certinho, tá? Quando a gente vai entrar na receita, dá uma olhada como é que foi novembro, pessoal. Foram 17 milhões e 400 de receita. E quando a gente vai para a parte de despesa, olha o que acontece. A despesa total ficou 6 milhões. Mas, espera aí. Se eu tenho uma receita de 17 milhões e uma despesa de 6 milhões, eu estou falando de uma despesa de 30%. Né? É uma despesa bem elevada. Então, o que acontece? Quando essa despesa começa a ficar muito elevada, assim, se começa a aumentar uma taxa de vacância ou uma taxa de inadimplência, eu estou falando que vai consumir muito mais ainda do meu caixa, muito mais das minhas receitas. Quando a gente vai ver de onde vem esse fruto da despesa, né? A gente vai ver que está a despesa financeira muito alta, que é exatamente o pagamento dos endividamentos, que está hoje em 4 milhões e 500 por mês. Então é bem pesado. Mas está caindo os juros. Mas ao mesmo tempo pode subir a inflação e equilibrar esse cenário. Então, assim, é algo bem negativo para o fundo, porque basicamente ele tem uma despesa muito alta, né, para receita. Tá saudável, tá se pagando, ok. Só que se isso descasa um pouco, o fundo vem para baixo. Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, e também, é claro, na hora de fazer as posições. Tá bom, pessoal? Então, assim, não vejo isso como, tá negativo para o fundo, mas é muito mais um olhar de atenção e que a gente tem que ter o zelo pelo nosso patrimônio, tá bom? Então a gente vai ver que o resultado total, 11 milhões e 600 aqui de lucro no mês, tá bom? E também aqui na média anual você vai ver que está bem dentro da média. Então isso é bem importante, ponto de atenção aqui para o fundo. Olhando aqui agora pessoal, para a parte patrimonial, a gente vê que o fundo mesmo assim ainda está com sobrepreço, está com 5% de sobrepreço. Então, esses são pontos importantes, está acima do PVP, né? A gente vai ver que tem ainda 3,8% de caixa, a liquidez média diária é de 2 milhões e 400, uma liquidez muito boa, e participação no IFIX de 1,3%, tá bom? Olhando para a parte dos dividendos, a gente vê que o dividendo ele aumentou nesse ano, né? Em 2022 aqui a linha laranja, 2023 a linha em verde, azul aqui. A gente vê que o dividendo está bem mais expressivo esse ano do que no ano passado, é natural, porque os shoppings estão funcionando a todo vapor esse ano. E a gente vê que o dividendo médio está vindo aqui na casa dos seus 72, 73 centavos. Então, para quem está comprando um fundo ali a R$ 96 mais ou menos. Então, tá tendo ali seu dividendo aproximadamente de 0,7, tá?
Então, entender se isso faz sentido para a sua carteira, num fundo que está alavancado, no fundo que está com sobrepreço, e ver se realmente, se eu tenho na carteira vale a pena manter, se eu não tenho na carteira quero comprar ele e tudo mais. Então, isso é bem importante entender para ver se faz sentido para o seu portfólio de ativos, tá bom? Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Agora, olhando um pouco mais a informação que eu tirei do Mais Retorno, para a gente poder entender o histórico do fundo. A gente vê que o fundo existe aqui desde 2019, né? E quando a gente vai olhar para o histórico do fundo, né, somado já aos dividendos, né, a gente vê que o IFIX entregou 25%, o IPCA entregou 29%, o HSML entregou 30%, o IMAB entregou 35% e o CDI entregou 38%, quase 39%. Então o fundo ele está ali no meio dos indexadores. Isso é bem importante frisar para entender essa consolidação do fundo ou não e entender quanto que isso faz parte do portfólio e ver se faz sentido a manutenção ou a entrada dentro do ativo. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela também. Algum comentário, deixa ele também. Se puder também indicar para seus amigos, acho que isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Um grande abraço, valeu!